E aí, meu nome é Valério e esse é o meu canal Filosofia Valeriana. Pois bem, eu moro numa periferia de algum lugar do Nordeste do Brasil, né? E não sou daqui, mas estou morando aqui. E se eu for esperar ter silêncio ou um microfone para captar áudio, uma câmera, etc., para poder gravar um vídeo e falar o que eu penso e o que eu acho que pode contribuir, isso não vai acontecer tão cedo, embora eu quisesse o contrário, né? Principalmente agora que eu sofri um acidente trabalhando como um entregador do iFood, que é o que eu venho fazendo para conseguir dinheiro já há uns bons anos, e acabei submetido a uma cirurgia e coloquei pinos no meu pé, etc. E segundo o atestado, eu preciso de 90 dias, né, de repouso e tal. Mas segundo as pesquisas que eu fiz na internet e tal, acerca da gravidade da minha lesão, 4 meses é o mínimo para a pessoa começar a colocar o pé no chão. Então, pressupor que um entregador vai sofrer uma lesão grave no pé, que passa a marcha da moto, fazer cirurgia, colocar pino, se recuperar e em 3 meses estar trabalhando novamente é absurdo, é simplesmente absurdo, né? Então eu não vou materializar uma câmera, um microfone e nem o silêncio na quebrada para conseguir gravar um vídeo. Mas a questão é essa, né? Que eu sou anarquista, eu tenho um pensamento, eu tenho uma filosofia, mas eu não tenho recursos, assim como a maioria esmagadora das pessoas que está submetida à realidade dos fatos. Então, independente da minha posição político, ideológica, etc., a realidade se afirma sobre qualquer espécie de discurso, de idealização, de narrativa. Nada disso se sustenta perante o estômago, perante a dor que se propaga no sistema nervoso, etc., né? Então, isso me leva ao assunto que é justamente essa violência urbana e o crime do ponto de vista de um anarquista, não do ponto de vista da anarquia, porque nenhum anarquista fala por todos. Eu sei que é difícil, muito difícil entender isso hoje em dia, né? Sempre foi difícil de entender, mas hoje em dia ainda mais, com tantas bolhas, com tantas câmaras de eco, né? Com tantos tapinhas nas costas. Mas os anarquistas, diferentemente de vocês outros, de vocês outros pertencentes de outras linhas de pensamento político, filosófico, nós não somos ortodoxos, nós possuímos apenas princípios. E cada indivíduo que se vire, que peça ajuda ou não, para conseguir materializar no seu comportamento aqueles princípios anarquistas que são princípios éticos. A anarquia é basicamente um conjunto, um sistema ético que não é ortodoxo, mas que possui coisas fundamentais, como o respeito à vida, à individualidade, à liberdade, etc. De forma que, se uma pessoa levar à literalidade os princípios anarquistas, raramente ou quase nunca ou nunca você vai ver essa pessoa provocar alguma espécie de conflito gratuito. Um anarquista, ele tem o direito de responder, mas raramente um anarquista que se dá toda a liberdade do mundo, porque ele não crê em nenhuma força constituída por nenhum homem, justamente esse que é o anarquista, que não está nem aí para a lei, para nada, que só se baseia na aplicação de princípios,
é esse o que não sai por aí agredindo os outros gratuitamente, violentando, etc., né? Impondo a sua opinião à força, né? Quando você já ouviu falar de um anarquista impondo a porra da sua opinião à força? Nunca, nunca. Porque se você citar exemplos como a Revolução Espanhola, aquilo não foi um anarquista impondo a sua vontade à força, a sua revolução à força. Aquilo foi um consenso entre uma camada popular organizada e que nem todos ali, não é? Como eu já ouvi o professor de geografia lá, o Amir, dizendo que nem todo anarquista, ou que nem todo trabalhador organizado que está associado aos anarquistas, necessariamente é ele também anarquista. Significa só que naquele momento a contingência das coisas ficou tão evidente para o trabalhador, a intersecção entre o desejo dele e o desejo dos anarquistas em tal ponto que eles se uniram e aquilo fluiu entre eles, tanto na Espanha, tanto no Brasil, no começo do século XX, né? Então, dito isso, e indo ao assunto agora da violência urbana, do ponto de vista de um anarquista e não da anarquia em si, o que acontece é muito claro. O maniqueísmo, aonde ele se instala, as pessoas falam mal da religião institucional organizada, ok, também concordo, falam mal disso e daquilo, mas não importa qual seja a representação, as cores da representação, não importa quais sejam as diferentes representações distintas na aparência, se elas possuírem uma mesma vontade despótica. Então, independente de qual lado você esteja do maniqueísmo, o maniqueísmo é sempre despótico, ele é sempre uma forma de desumanizar aquele que está no meio do seu caminho, aquele que está te impedindo de conseguir você, enquanto grupo político, conseguir aquilo que você quer. Então, o maniqueísmo é uma coisa, é um método de manipulação das pessoas, porque as pessoas que rogam pelo maniqueísmo de que existe o bem e o mal e acabou, e que o outro é desumano e vamos combater e blow, acabou, todas essas pessoas que falam isso, tá ligado? Elas não percebem que elas estão sofrendo um processo de fanatização, de alienação, de hipnose, de behaviorismo. Chame como você quiser, puder compreender, entende? A questão é que existe esse espírito maligno de hierarquia, de despotismo, no qual cada grupo imagina que, em sendo o seu grupo o superior, eticamente, moralmente, espiritualmente, ele tem direito de tratar os seus rivais, os seus detratores, os seus traidores, os seus inimigos, como o pior lixo que eles nunca tratariam um cão que os mordesse na rua, compreende? Não sei se você consegue entender isso, eu espero que sim, né? Mas eu estou falando do assunto, se você ainda não entendeu, perdão, vou colocar mais claro agora. Maniqueísmo entre polícia e crime. E por consequência, maniqueísmo entre as pessoas que tomam partido da polícia e as pessoas que tomam partido do crime. Porque ambas de tais não estão compreendendo as infinitas nuances e complexidades e diversidades e ângulos e perspectivas e contingências e como é de praxe, não se costuma levar em consideração nunca que existe uma coisa chamada o indivíduo, que cada uma daquelas pessoas, independente da posição na qual ela ocupe nesse Tetris demoníaco, social, que todos alimentam, porque se você tem um inimigo, você alimenta a existência do seu inimigo enquanto o outro lado da moeda, entende? George Orwell falou, escreveu
e explicou sobre Goldstein e o Big Brother, que são figuras igualmente idílicas, imaginárias, que por mais que possam ter existido em alguma instância no passado, elas já não correspondem senão como um grande outro lacaniano que está vigiando todos ou por um lado ou por outro. Entende? Então, se você não leva em consideração o indivíduo, que é único, complexo, que é irrepetível, que é ímpar, irreproduzível, o indivíduo, a pessoa humana, se isso não é levado em consideração e não está sendo, nada mais faz sentido e os opostos estão se atraindo e se retroalimentando. Porque se o que se quer realmente for uma solução, e não uma solução com protagonismo, não uma solução nos seus próprios termos, sem levar em consideração nenhuma espécie de alteridade, né? Se a proposta, se o desejo, se a vontade não for despótica, se a vontade for solução, ela vai abdicar de protagonismo, ela vai abdicar de vingança, ela vai abdicar de conflito gratuito, entende? Ela vai abdicar de generalizações ignorantes, por mais que existam sim estatísticas, por mais que exista sim uma recorrência. Da mesma forma que um policial é criado na nossa civilização burguesa, doutrinado, dentro de uma linha de pensamento rígida e ortodoxa e que também é perpassada pelo dupli pensar, que também é legal e ilegal. O criminoso, principalmente o criminoso especializado, também foi treinado de várias formas para se configurar daquela forma. E nenhum justifica matar o outro e não justifica permitir que eles possam simplesmente sair usando a violência para impor sua vontade. A questão é que o Estado, ele diz que tem um papel social a cumprir, ele diz que tem uma legitimidade, que ele afirma ser genuíno. O crime, a palavra já diz, crime é crime. O crime não se obriga a seguir nenhuma espécie de código legislativo. Isso é óbvio. Compreende? Então, existe muito bem uma distinção entre esses dois lados no que diz respeito à responsabilidade social. Compreende? Então, como nós vamos lidar com essa situação querendo um objetivo comum, querendo honestamente o sucesso, a resolução e não o protagonismo, e não a eliminação do seu detrator, do seu opositor e do seu dissidente? Me explica isso. Porque eu tenho proposições. A minha proposição é justamente focar em toda a intersecção que é praticamente unânime. Principalmente porque, se existe uma intersecção unânime entre os opostos irreconciliáveis, ou essa intersecção unânime entre os opostos é uma coisa muito boa ou uma coisa muito perversa. E diferenciar uma coisa boa de uma coisa perversa é muito fácil, é nítido. Por exemplo, nesse caso, há uma intersecção indiscutível entre a polícia e o crime, que é: nós concordamos que a violência é uma forma de resolução de conflito, imposição de modelos e etc. Ponto. Isso é um ponto. Agora, na intersecção entre as pessoas que não são nem policiais e nem criminosos, que são os cidadãos, os ditos cidadãos da democracia, para essas pessoas que estão de lados opostos, qual é a intersecção hegemônica, indiscutível, absoluta entre elas e que não é perversa, que é focada na solução? A minha proposta é essa. Eu não vou dizer
para todo mundo o que é o quê. Porque, como eu disse, eu sou um anarquista. E como anarquista, eu falo tão somente apenas por mim. E qualquer anarquista que não faça dessa forma, ele que se decida com ele, porque eu não vou nem sequer julgar o que ele é ou não. Cada um que saiba de si. Eu sei de mim e sei que eu sou anarquista, e dentro da minha coerência interna, eu não posso impor nenhuma espécie de modelo de futuro. Eu posso apresentar um modelo ético e esperar que as pessoas voluntária e espontaneamente se unam ou comecem a praticar esse modelo ético. E o exemplo microcósmico desse modelo ético que eu estou propondo enquanto anarquista por agora é buscar a intersecção, entende? O que há de indiscutível, de concordância entre os totais opostos. Porque se os totais opostos concordam em alguma coisa e essa coisa não é perversa, não é violência, não é despotismo, entende? Se os dois opostos concordam em alguma coisa, essa coisa deve ser analisada. E muito provavelmente é aí que está a solução. Se as pessoas de esquerda, de direita ou do caralho querem uma porra de uma civilização que não é baseada em violência física, imposição da sua vontade, ou violência psicológica, financeira, territorial, etc e tal, onde você não tem a opção, por exemplo, de ouvir porra, igual você ouviu nesse vídeo, e desligar, onde o grito de porra tá no seu ouvido com uma arma, com um músculo, com um punho apontado para você, né? Então, voluntariamente, espontaneamente, qual é a solução? Qual é o ponto de intersecção, de concordância em que esquerda, direita ou caralho concordam, se o objetivo for a solução e não o protagonismo? Me diz aí.